Olá, meu nome é David Tetzlaff. Eu quero compartilhar um pouco sobre a linha histórica completa de Israel. Eu acho que muitas pessoas que estudam teologia, estudam ou vivem a religião judaica cristã, ou judaísmo messiânico, ou judaísmo, muitos às vezes nem sabem realmente a história de Israel, histórica, né? Sem uma teologia envolvida por trás, a história realmente contada como ela é, né? Então eu vou começar aqui pelo período tribal, ou seja, no período em que, a partir de Josué até o rei Saul, né, ele aconteceu no período do ano 1200 a.C. até o ano 1050, né? Se a gente pegar o calendário judaico, seria do ano 2560 até 2710. Esse período é atribuído ao Josué e os juízes, né? Então, nesse período, quando Josué entra lá, Israel não é um país. Aquela região ainda é conhecida como a terra de Canaã. Então, não é oficializado um país como a capital e as suas divisões de estado. O país Israel ainda não existia. Não existia um reino central. Quando que isso vai acontecer? No período da monarquia unida. E quando que isso aconteceu? No ano 1050 a 930 a.C., ou seja, no ano 2710 até o ano 2830. Saul se torna rei, Davi se torna rei e Salomão. Então, nesse período, Israel se torna uma nação, Jerusalém se torna a capital daquele país, agora se chama a nação israelita, né, a partir de Shaul, né? E isso aconteceu nesse período, aonde o reino era unido, era uma coisa só, do jeito que no mapa, se você ver no mapa antigo, você vai ver que é um reino só. A partir de Salomão, o reino se divide em duas partes, há uma divisão, ou seja, Israel, como país unificado, deixa de existir nesse período. E aí passa a ter o reino do norte, com a sua capital Samaria, e o reino do sul, né, Israel com a capital Samaria, e Judá com a capital Jerusalém. São duas nações distintas, com mesma raça de povo, mas são duas nações. Agora não são a mesma nação, não é o Israel que era do período de Saul, de Davi e Salomão. Agora são duas nações distintas, inclusive com religiões distintas e centro religioso distinto. Depois disso, no ano 722 a.C., a Síria destrói o reino do norte, que é Israel, né, e destrói e aniquila ela no ano 721 a.C. E depois disso, essa nação Israel nunca mais se levantou, né? Então não teve momento nenhum na história, depois eu vou explicar, apenas um momento em que o reino do norte, a parte do norte do país, se torna Israel de novo. Depois vou explicar. Ou seja, 721 anos antes de Cristo foi destruído e não se reergueu mais, né? E o reino do sul foi destruído no ano 586 com Nabucodonosor, quando ele destrói o reino de Judá, né? Então, o reino de Judá é destruído no ano 586. E aqui é muito importante entender que somente no período persa, né, mais ou menos 200 anos, quase 200 anos depois, 50 anos depois, aliás, o reino persa, ele entrega Judá, o país Judá, de novo aos judeus, porque os israelitas, as outras tribos tinham sido dispersadas, e alguns dos povos que estavam no norte também se migraram para o sul, para a região de Judá. E ali se tornou uma província, né, chamado Yehudá, ou Yehud, aliás, que é Judá, a província Judá, pertencente ao Império, né, podemos dizer, o país persa, né, que hoje é o Irã. Então, eram como se fosse um estado, né? Não é bem um estado, mas é um estado pertencente ao país persa.
né? O Irã, depois de 538 a.C. Ali é autorizado, né, essa questão do povo voltar para uma terra e ter um local para morar, uma província. Não é o país que se reergueu, entenda muito bem isso. Não é agora, tem o país Judá. Não tem país Judá, não. Período grego, né, 332 a.C., a conquista de Alexandre o Grande. Ele mantém essa província como a província de Judá. No ano 640 a 63, no período do reino dos Hasmoneu, é que acontece um pequeno período, né, aí de mais ou menos 67 anos, em que 60, 68 anos, né, em que o povo Judá se torna uma nação novamente, tá? Se torna uma nação, mas não ela se torna independente, ela não pertence mais a nenhum reino, ela é uma nação independente, né? Então, por mais ou menos aí 68 anos, 67 anos, né? Mas depois, no ano 63, o Império Romano se levanta e derruba e toma o império, né, ou o reino, né, o país Judá, né? Então toma ali o país Judá. Então, novamente é destruído Judá. E ele domina sobre Judá, Roma, e ali começa a ser uma parte, uma província pertencente ao Império Romano, é como se fosse um estado, não é mais uma nação, até o ano 70 depois de Cristo. Então, nesse período, aí do ano 63 a.C. até 70 depois de Cristo, não era mais um país, isso que vocês têm que entender, então pertencia ao Império Romano, né? Vamos colocar assim, é como se fosse o país Roma, e ali é um pequeno estado, né, dentro do país Roma, mas chamado Judá, né? E esse país é o período, essa província, aliás, esse estado, entre aspas, é onde Jesus nasceu, onde Yeshua nasceu, onde você tem a história do Novo Testamento, mas não é um reino, entendeu? Isso é muito importante você se contextualizar. E ali, no período da destruição do Segundo Templo, no ano 135, a Judéia, né, região da Judéia, né, que na verdade se chamava Judéia, é renomeada e ela passa a ser chamada Síria-Palestina. Então, aquela região ali agora se torna uma província chamada Síria-Palestina. No Império Bizantino, ela recebe o nome de Província Palestina Prima, Secunda e Tértia, né? Então, isso no ano 313 ao ano 638 depois de Cristo. Então, a partir do ano 135 até 638 depois de Cristo, aquela região, a Judéia, deixa de ser Judéia e se torna Palestina. Depois, no domínio islâmico, né, que foi do ano 638 ao ano 1099, se chamou Yund Filastin, a região Yund Filastin. Então, agora não eram ainda um nome meio voltado para o povo palestino. Quando acontecem as cruzadas da Igreja Católica, a região é tomada pelos católicos, né, pelos romanos católicos, né, a igreja, e ali se torna o reino de Jerusalém. Agora se chama aquele país, aquela província, se chama agora Reino de Jerusalém. Então ele passa a ser uma nação, mas não judaica. Ela é uma nação cristã, né, em que no ano 1099 até o ano 1291, pertencente à Igreja Católica Ortodoxa Romana. Depois disso, os mamelucos tomam aquele reino e o Império Mameluco toma aquele local e aquilo se torna um único país e deixa de ser Reino de Jerusalém e é apenas Mameluco. É o país Mameluco, é uma parte do país Mamelucos, ou do Império Mamelucos, né? Eu estou usando assim país para
trazer entendimento para a atualidade, porque era diferente a questão geopolítica daquela época, né? Depois vem o Império Otomano, no ano 1517, até 1917 depois de Cristo, né? Império Otomano, Primeira Guerra até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, de Martim Lutero até a Primeira Guerra Mundial, aquela região pertencia ao Império Otomano, né? Era uma região, não era um país também, né? Naquela região se fundiu com o país, então virou uma parte do país otomano. E no mandato britânico, em 1920 a 1948, aquele lugar voltou a ser chamado de Palestina. Então, veja só, durante toda a história, aquela região recebeu vários nomes. Ele recebeu o nome, virou Império, a parte do norte, né? Virou parte do Império Sírio, ou seja, pertencia à Síria, já não era mais pertencente não era um país. A parte sul depois é destruído pelos babilônicos e assim vai, né? Aí tem os persas, os gregos, os asmoneus e vai mudando de nome, se torna Palestina, depois muda o nome, vira Reino de Jerusalém, vira o Reino Mameluco, o Império Otomano e vira uma província britânica, pertence à Britânia, né? É bem interessante, se torna até um território britânico e que a Britânia dá um nome de Palestina. E depois disso, em 1948, né, a ONU vai criar, junto com o grupo sionista, o Estado Moderno de Israel, que é a região do sul, seria a região de Judá, por isso judeus, né, seria a região do sul. Depois, em 1967, na guerra, Israel toma parte do norte. Qual que foi a proposta feita para o povo de Israel nesse período? Que Jerusalém seria uma capital internacional, ou seja, não ia pertencer a ninguém, nem aos palestinos e nem a Israel. Mas isso nunca foi respeitado, né? Então, nem os palestinos aceitaram e nem Israel aceitou, né? E aí, Israel controla a Jerusalém Oriental e a Cisjordânia ali controla a parte do ocidental, né? E ali em 1967, a essa guerra, Israel toma agora a parte do norte, uma outra parte ali, como a gente vê hoje, né, o Estado de Israel como ele é hoje. Então, nesse período foi tomado, então Israel só voltou a ser nação em 1948. Então, desde Salomão desde 586 depois de Cristo até 1948, Israel não foi mais nação, a não ser um curto período de 50 anos, né? No período dos Hasmoneus. Apenas um período de 50 anos. Se nós formos resumir tudo, do período tribal até a monarquia, né? Nós vamos ter cerca de 150 anos de história, né? 150 anos. Mais 120 anos do Reino Unificado. O que acontece? Se a gente for pegar historicamente Israel como uma nação mesmo, Israel só existiu como nação durante 120 anos na história toda contada da Bíblia, do povo de Israel que se conhece. Israel só foi um país independente e uma nação durante 120 anos da história. De todos esses, né, 2000 e pouco, quase 4.000 anos, né, Israel só foi 120 anos um país, uma nação independente. Por que 150 anos e não 400 anos, como muitos estudiosos teológicos dizem, né? Se a gente chutar aí 270 anos, se a gente pegar o período tribal, né, que foram 150 anos, até o Reino Unificado, poderíamos dizer que Israel foi independente durante 270, se a gente expandir, 270. Mas como nação, como um país, com capital, com centro religioso e tudo mais, foi só 120 anos. Mas se a gente pegar o período tribal de Josué e Juízes, né,
foi de 270 anos. Muita gente vai questionar assim, por que 150 anos a era tribal? Muitos vão falar de 400 anos. E eu vou explicar isso para você aqui agora. Por quê? Por que academicamente a tribal é só 150 anos? Ela dura do ano 1200 ao ano 1050 a.C. Porque os juízes, eles atuavam em regiões diferentes. Não havia uma liderança, um juiz que comandava todas as tribos, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, Otiniel, ele foi um juiz no sul, né, no ano 1180 a.C. Débora foi na região do norte, em 1125 a.C. Veja, é mesmo, quase o mesmo período. Gideão, no ano 1100, no centro, mas na região central, ali, né? No ano 1080, Jefté. No ano 1080, Sansão. Ou seja, muitos deles viveram nos mesmos períodos. Os acontecimentos não foram assim, aconteceu um, depois veio o outro, depois veio o outro. Não, aconteceu muitos, quase no mesmo período. Né? Por exemplo, Jefté e Sansão aconteceu no mesmo período. Né? Um foi no leste, o outro foi no sudoeste. Então, o que acontece? Porque não era um reino, era um período tribal. Né? Tanto que a região se chamava Canaã, não se chamava Israel, se chamava Canaã. Então, historicamente, é assim que é a história de Israel. Israel, de verdade, de fato, como nação, ela teve 120 anos com Saul, Davi e Salomão. E se formos contar mais 70 anos agora, 190 anos na história toda que Israel foi uma nação com país, capital e um líder governamental, né? Seja ele um período dos reis ou seja ele num período dos governadores atuais da tecnologia. Queria compartilhar isso com vocês. Acho que é interessante.